Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês um exercício para os pacientes com queixas de dor na região cervical baixa e torácica alta, ou seja, dor na região do pescoço descendo um pouco para a região posterior das costas, para a região dorsal. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, as suas sugestões. No link de descrição desse vídeo, vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Bem, hoje a gente vai conversar mais especificamente sobre os pacientes com dor na região cervical. Então, aqueles pacientes com dor no pescoço que irradia um pouco para baixo, já pegando a região dorsal. Então, aqui a gente tem um modelo anatômico da coluna vertebral, onde ele é composto, a coluna vertebral, por 7 vértebras. A primeira vértebra, que a gente chama de atlas, que é essa que sustenta a cabeça, tá? É essa vértebra que ela não tem os processos espinhosos, que são esses biquinhos aqui para trás. É a única vértebra que não tem o processo espinhoso, ela só tem os processos transversos. Então ela sustenta o que? A cabeça sobre o pescoço, sobre a coluna cervical. E aí depois nós temos as demais vértebras, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, ou seja, coluna cervical composta por 7 vértebras. E depois nós temos a sequência com a coluna torácica. Esse exercício ele é principalmente para os pacientes com alterações, com disfunções, com queixas na cervical baixa e torácica alta. Então eu estou falando pacientes com queixa de dor de C3 para baixo, a gente já chama já de cervical baixa, tá? C3, C4, C5, C6, C7, T1, T2, T3. Ou seja, os pacientes em geral com dor no pescoço. Lembrando, os exercícios demonstrados aqui são exercícios genéricos, para que você tenha uma prescrição de um exercício que seja indicado exatamente para a sua queixa, é preciso que tenha todo um processo de avaliação, ou seja, uma anamnese com coleta de toda a história, comportamento de sinais e sintomas do paciente e aplicação de um exame físico. Para quê? Para completar e fechar essa avaliação com o diagnóstico aí da disfunção que o paciente realmente apresenta. E assim a gente consegue ser muito mais objetivo, muito mais assertivo. Bem, para a realização desse exercício, você vai se deitar de barriga para baixo, desta forma, com o olhar para frente, e vai posicionar o apoio nos cotovelos e vai posicionar dedo indicador e dedo médio, tanto da mão esquerda quanto da mão direita, na região mentoniana, na região do queixo. E vai fazer esse movimento sem baixar a cabeça e sem estender mais a cabeça. Eu vou fazer o movimento de trazer a cervical, a cabeça para trás. Esse movimento aqui, ó. E voltar. Levo até o fim do movimento e volto à posição inicial. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma extensão de cervical baixa e torácica alta. É uma técnica de mobilização, automobilização articular. Eu levo até o fim do arco e retorno à posição inicial. Levo até o fim do movimento. Tem pacientes que vão ter uma certa rigidez, trabalha com um movimento um pouco mais curto, com menos intensidade na mobilização. Pode aproximar mais, se for o caso, tá? Trabalhando, ó. Se sentir incômodo, eu vou com menos amplitude e retorno à posição inicial. Sempre quando eu levo, sustento de 2 a 3 segundos e retorno à posição inicial. Meu olhar mantém fixo para um ponto e eu só realizo então um movimento de retração da cervical, ou seja, estou fazendo uma flexão de cervical alta. Com isso eu faço uma extensão de cervical baixa e torácica alta. E eu vou realizar de 10 a 15 movimentos. 1, 2, 3. Então lembra, não é um movimento de baixar a cabeça, tá? É um movimento simplesmente de uma retração, como se estivesse encaixando minha cabeça dentro do pescoço aqui atrás.
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então é um exercício muito interessante para aqueles pacientes também, principalmente as mulheres reclamam muito que fica aquela corcovinha aqui atrás, aquele cupinzeiro aqui atrás, aquela corcova de viúva, muito conhecida e que, enfim, esteticamente para as mulheres isso incomoda muito. Esse exercício pode ajudar bastante também para essa deformidade que se cria ali na região. Por quê? Essa deformidade nada mais é que existem fatores genéticos e tudo mais. A gente tem a coluna seria basicamente isso, né? Onde a coluna ela é composta por curvas. Então aqui eu tenho uma primeira curva lordótica, que é uma lordose cervical. A lordose é uma curva fisiológica, ou seja, todos deveriam ter. Tem gente que tem ela mais retificada, ou seja, essa curva menos acentuada, ou mais acentuada, que nós chamamos de hiperlordose, assim como a lombar, que são essas curvas de posterior para anterior, e essa curva posterior nós chamamos de cifose. Quando a gente tem um aumento da curva cifótica, aqueles pacientes que começam a adotar uma postura mais cifótica, ninguém caminha com a cabeça olhando para baixo, né? Todo mundo tem que olhar para o horizonte. Então, ele entra com uma flexão de torácica acentuada, ou seja, aumenta essa curva aqui, essa curva dorsal. A cervical baixa, ela acompanha essa curva e depois ele tem que fazer uma curva abrupta para poder olhar para frente. Então, ou seja, a transição de um para outro é que dá aquela corcovinha na região cérvico-dorsal. Então, esse exercício que a gente acabou fazendo aqui, que eu acabei de demonstrar para vocês, ele pode ajudar a dar mais mobilidade e diminuir um pouco esse aspecto de hipercifose ali, essa curvinha, esse cupizeirinho que fica ali naquela região, ok? Então, exercício simples, fácil, trabalhe dentro das suas, da sua linha de conforto, sua zona de conforto, não exceda, porque você pode começar a exagerar também no exercício com a força que você colocar e começar a ter uma dor que você não tinha antes, tá? Então, muito cuidado e se persistirem os sintomas, um profissional, um especialista deve ser consultado. Mas a gente sabe que tem muitos exercícios simples que resolvem o problema de muitos pacientes. Isso aqui funciona como uma aspirina aqui para muitos dos pacientes, ok? Aproveito, deixo o meu convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, suas sugestões. No link de descrição desse vídeo vocês têm acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Forte abraço, saúde a todos.